Olá galerinha, canal do canal Biscoito Esperto, e hoje eu trago pra vocês a 14ª resenha do desafio Haruki Murakami. Meu Deus, 14 livros é muita coisa. Sou muito feliz por estar conseguindo manter esse desafio já há tanto tempo. Se não me engano, esse desafio começou em 2018, carreguei ele por 2019 e agora estamos no começo de 2020 e já temos a nossa primeira resenha. Na verdade, em 2020 eu não li nenhum livro do Murakami ainda, mas eu li um livro dele no finalzinho de dezembro e por isso irei fazer hoje a resenha do livro O Elefante Desaparece. Esse daqui é um livro de contos. O Murakami tem outro livro de contos chamado Homens Sem Mulheres. E os dois livros, eles têm contos bastante diferentes. Aquele outro livro era sobre contos de homens que não tinham mulheres na vida deles, ou que tinham perdido as mulheres. E esse daqui, na verdade, não tem necessariamente a ver com elefantes. Apenas o conto que se chama O Elefante Desaparece. No geral, eu acho que os contos desse livro são mais misturados e abordam temas muito mais diferenciados do que no outro livro. Apesar de ter contos muito bons, esse livro também tem alguns contos que eu fiquei tipo... Qual a necessidade? De onde que o Murakami tirou essa ideia? De onde o Murakami tirou essa ideia no sentido de, nossa, chocante, diferente, inovador, como geralmente é. Mas tipo, mano, sabe? Qual é? Eu acho que como livro de contos, Homens Sem Mulheres foi melhor, porque não teve nenhum conto que eu não gostei. E esse livro teve alguns contos que eu fiquei tipo... meio indiferente. Não teve nenhum conto que eu li e pensei, meu Deus, que porcaria, inútil Murakami, meu Deus, que autor péssimo. Mas teve alguns contos que eu fiquei tipo... ok? Eu não vou fazer resenha de todos os contos, mas eu vou falar de alguns dos meus contos favoritos e depois comentar a obra como um todo. Então, é isso, espero que gostem da resenha. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um bingo do Haruki Murakami, que é basicamente uma imagem com várias coisas, vários elementos que os livros dele costumam ter. E daí quando você lê um livro novo do Murakami, você pode ler com o bingo do seu lado e ir marcando as coisas que aparecem no livro. E geralmente aparecem muitas coisas. O primeiro conto desse livro, que se chama O Pássaro de Corda e as Mulheres de Terça-feira, é como se o próprio Murakami estivesse jogando o bingo do Murakami. Ao invés dele estar lendo os livros dele, ele está fazendo um processo de escrita, ele pensa, interessante esse elemento que eu já usei 30 vezes, eu vou usar de novo aqui. Só que daí ele usa muito elemento de uma vez. Eu achei isso bastante interessante. Esse conto tem muitos elementos de outros livros, que assim, não tô dizendo que o Murakami está se plagiando. Eu acho que um autor escrever livros semelhantes é uma coisa não só normal, como extremamente natural. Afinal de contas, um autor que continua escrevendo de uma forma semelhante é um autor consistente, afinal de contas, como um músico que produz o mesmo tipo de gênero musical e tudo mais. E o Murakami, claro que ele faz muita experimentação com a sua literatura, mas eu acredito que esse conto, ele é quase uma brincadeira pra mim com vários elementos de outras histórias, como, por exemplo, um telefonema misterioso. Isso tem em muitos livros do Murakami, e essa história começa justamente com um telefonema misterioso. O Murakami, ele é um jovenzinho, que não é tão jovem assim, que tem o costume de escrever cenas de sexo, ou não necessariamente sexo, mas cenas sensuais ou cenas de sedução estranhas, bagunçadas, e meio que você fica assim... eu não tenho certeza do que tá acontecendo. É uma cena de sexo mesmo. Nesse conto, apesar de não ter cenas de sexo necessariamente propriamente dito, tem uma cena que era pra ser sensual, eu acho, ao telefone, inclusive, que é uma coisa que se fica... O Murakami também é cheio de escrever sobre adolescentes prodígio. Pode ser, tipo, o próprio autor, quando ele tava escrevendo os primeiros romances dele, que era Ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973, ou mesmo no livro This Dance, ou no livro Kafka Beira-Mar. Nesse conto a gente tem também uma adolescente prodígio. E é interessante porque ela me lembra um pouco uma personagem que a gente conhece em Dance, mas eu tenho certeza que não é a mesma personagem. Mas ela me lembra um pouco, então talvez o Murakami tenha reciclado um pouco essa ideia. Na verdade, eu não sei se ele escreveu esse conto antes de Dance. É que Dance é o meu livro favorito do Murakami, então eu lembro muito bem de todos os aspectos desse livro. Esse conto também fala de orelha sexy. Eu não sei se o Murakami realmente tem algum fetiche por orelha, mas menciona orelhas de forma sensual em muitas obras, e esse ponto eu nem questiono mais, eu só aceito. Esse conto também menciona a história de 6 dedos na mão, que a gente vê no Incolor de Sukurutas aqui e os seus anos de peregrinação. E não é só tipo a questão de um personagem ter 6 dedos na mão, mas o Murakami, naquele livro, ele faz muita... Ele tem um capítulo inteiro sobre esse assunto. E isso é importante, de fato, para a história. E nesse conto isso é mencionado de uma forma bem corriqueira, mas me marcou. Na hora que eu li, eu pensei, caramba, é o Tsukurutas aqui. Não o personagem, mas é o elemento do livro. E eu fiquei, caramba. Na verdade, foi isso que me convenceu de que realmente parecia que esse conto tinha vários elementos de outras histórias. Porque era muita coincidência o Murakami mencionar a história de 6 dedos na mão dessa maneira, sendo que ele já tinha
feito isso em outra obra dele. Enfim, tem outros elementos, como por exemplo, Gatos Desaparecidos, que é uma coisa que tem muitas histórias dele. Ou aquela história de fazer comidas e atividades domésticas de forma narrada longa. Tipo, o Murakami ele fala sobre fazer um almoço, lavar roupa, estender roupa e, sei lá, folhear uma revista. Ele narra essas coisas de forma longa, às vezes leva páginas e mais páginas. E eu gosto bastante, mas tem gente que se incomoda. Mas eu acho interessante. E nesse conto também faz isso. E por último, mas não menos importante, também tem aquela história de ficar navegando por lugares bizarros ou meio esquecidos de Tóquio. E ele faz isso em 2 ambientes diferentes nesse conto. Agora que eu comecei tipo, numerar coisas desse conto que tem a ver com outras histórias do Murakami, parece que esse conto é muito longo, mas ele tem tipo umas 25 páginas no máximo. Mas é um conto muito interessante, é um dos meus favoritos do livro. Então, tipo, quando você for ler o livro, você já vai dar de cara com ele. Então, tipo, não vou falar, comece por ele. Óbvio, você vai começar por ele. Mas se você já leu Murakami, leia este primeiro conto, que é O Pássaro de Corda e as Mulheres de Terça-feira. Perceba esses elementos. Inclusive, o título do livro, O Pássaro de Corda, sendo que a gente tem a crônica do Pássaro de Corda bem aqui, que é um livro dele que eu ainda não li. O segundo conto é interessante, que é Um Assalto à Padaria. Ele é um conto que traz vários elementos muito interessantes do Murakami, mas principalmente aquela questão de fazer coisas sem saber o motivo. Quando a gente está lendo uma história, principalmente quando ela é motivada pelos personagens e suas ações, e não pelo roteiro, história à sua volta, os personagens eles precisam de motivação. E o Murakami, ele cria motivações muito bizarras e distorcidas para os seus personagens. E esse conto é um deles. É sobre um casal, recém-casado. Eles estão em casa à noite e eles pensam, pô, mano, tô com fome, né? De madrugada, o que a gente pode fazer, né? Não tem nada pra comer nessa casa. E o casal começa a conversar e o homem do casal fala, então, quando eu era jovem, uma vez eu roubei uma padaria, acredita? E a mulher fica, a gente podia fazer isso agora, velho, eu tô com uma fome do caralho. E daí é isso que eles fazem. É isso, conto. Eu acho interessante como o Murakami consegue criar uma história meio absurda, mas que ao mesmo tempo até que poderia acontecer. Alguém no mundo já deve ter sentido fome às 3 horas da madrugada e foi roubar uma padaria. O conto A Carta do Canguru é interessante porque é um conto escrito por um homem que trabalha no serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa. Então, pelo que você entende do conto, uma mulher escreveu uma carta para o serviço de consumidor reclamando de um produto que ela tinha adquirido. E esse cara achou a carta dela tão bem escrita, profunda, sei lá, que ele decidiu responder pessoalmente. E se eu recebesse aquela carta, eu ia considerar assédio, eu ia ligar para a empresa e reclamar do funcionário. Não vou mentir, é bizarro. Mas a forma como o Murakami escreve é muito interessante. E é um conto que, apesar de você achar o protagonista uma pessoa sem nenhum limite de noção, é um conto interessante e eu gostei bastante de como a gente se apega a coisas pequenas para dar significado para nossa vida quando a gente se sente perdido ou um pouco solitário demais. Que pelo menos é assim que eu vejo o personagem principal dessa história. Tem também o conto Sono, que assim, eu já tinha lido ele antes, porque ele foi publicado numa edição separada, ilustrada. Ele é um dos meus contos favoritos do livro, mas lendo pela segunda vez, eu percebi algumas coisas que eu não tinha percebido antes, que mudaram um pouco a minha visão da história. O conto Sono é sobre uma mulher, que ela é casada com um dentista, ela tem um filho pequeno, ela não trabalha, o marido dela ganha uma quantidade razoável de dinheiro para manter a família toda, então ela é basicamente uma dona de casa. Um dia, ela acorda, na noite do dia seguinte, quando ela vai dormir, ela não consegue dormir. E ela acha que ela teve só uma noite de insônia, até aí tudo bem. Só que daí, a partir desse momento, ela não consegue dormir mais. E se passam dias, e depois uma semana, depois semanas em que ela não dorme. E ela não tá, tipo, morrendo nem nada. Ela simplesmente não dorme e ela começa a perceber que isso é estranho. E ela começa a refletir um pouco sobre a vida dela, o estado da vida dela, do casamento dela e tudo mais. Quando eu li o conto pela segunda vez, eu senti que o conto é um pouco mais sobre inquietação e sobre refletir sobre como a gente não tem controle da nossa narrativa, da nossa vida, das coisas que a gente faz, das decisões que a gente toma. Mas ao mesmo tempo, eu queria entender um pouco mais de por que o Murakami usou essa metáfora de não dormir, essa inquietação de estar sempre acordado. Ao mesmo tempo, é um pouco difícil analisar o Murakami dessa maneira, porque ao mesmo tempo que eu sinto que o que ele escreve tem um significado por trás, às vezes eu sinto que esse significado está muito além da minha compreensão. É uma coisa que provavelmente só o Murakami sabe distinguir e explicar o processo dele. Então, tudo que eu disser vai ser apenas especulação. Mas eu acho que é um conto sobre inquietação e sobre como é perturbador perceber que você não tem um controle sobre a sua vida. Você continua fazendo as mesmas coisas todos os dias e chega um ponto que você aceita tanto a rotina que você nem pensa mais nisso. Então, ficar sem dormir é uma quebra de rotina tão grande que isso quebra completamente todas as outras coisas que você faz, certo? Porque se dormir
é uma questão biológica, uma coisa que você tem que fazer para se manter vivo, e a partir do momento que você não precisa fazer isso mais, você pensa, e as outras coisas que eu realmente não preciso fazer para me manter vivo? Por que eu continuo fazendo elas? Talvez essa seja um pouco a questão que o Murakami queria levantar. Outro dos meus contos favoritos se chama Casos de Família, que é sobre um rapaz que ele vive com a irmã, agora que ele tá trabalhando, a irmã dele acabou de terminar a faculdade e tudo mais. A irmã dele, na verdade, conheceu um cara e ela pretende se casar. E o nosso protagonista, ele não tá muito impressionado com o pretendente da irmã. Não é aquela questão de ciúme, ele tá meio tipo, mano, você vai casar com esse cara sem graça, sério isso? Sério que você vai fazer isso com a sua vida? Só que a mulher tá, tipo, super decidida, ela vai casar com este homem, tudo bem, ok, até aí tudo bem. E o protagonista briga muito com ela e tenta conhecer mais a família do cara. E assim, é literalmente caso de família. O cara tenta entender mais sobre a vida do pretendente da irmã, tenta entender por que a irmã quer casar com esse cara, e ao mesmo tempo tenta consertar a própria vida dele, que é um pouco bagunçada em alguns sentidos, e eu gostei bastante disso. Um elemento muito interessante desse conto, que eu fui perceber só quando eu tava terminando ele, é que o pretendente da irmã do protagonista se chama Noboru Watanabe. E depois eu fiquei pensando, mano, onde que eu li esse nome antes? É o nome do gato do protagonista do primeiro conto. E isso me fez pensar. Por quê? Mas calma. Vamos ver mais sobre isso depois nessa resenha. Outro dos meus contos favoritos foi Os Homens na TV. Ele começou numa coisa, tipo, bem realidade, uma coisa que poderia acontecer. Que é basicamente um cara que compra uma televisão e a mulher dele parece não ligar muito pra televisão. E ele tenta mexer na televisão, mudar de canal e ele não tá conseguindo. Então ele acha que instalaram a televisão de forma errada. E ele fala sobre esses homens na televisão, que foram instalar a TV na casa dele. E ele achou esses homens meio esquisitos, mas até aí tudo bem, acontece. Só que conforme o conto vai se desenvolvendo, parece que o personagem é como se ele estivesse mergulhando cada vez mais profundamente num sonho e coisas mais bizarras vão acontecendo, envolvendo os homens da TV que vão instalar televisão no trabalho dele e tudo mais. E as pessoas ao redor do protagonista não parecem perceber que os homens da TV estão ali e parecem não perceber que as TVs de fato estão ali e existem. É bizarro. No começo, eu achei que talvez fosse uma espécie de realidade aureliana, sabe? Do autor de 1984. Porque existem as telas nesse universo e elas são coisas como televisões que anunciam coisas importantes pra nós, mas elas têm um segredinho que elas nos vigiam, porque elas são como se fossem câmeras. Então eu imaginei que o protagonista estivesse vivendo um universo desse. Mas depois de um tempo eu pensei que talvez não seja bem isso. Talvez a ideia aureliana seja mais só uma coisa psicológica do protagonista estar sendo observado do que o de fato está acontecendo na história. Mas eu não sei. Como eu disse, é difícil de fato analisar o Murakami, porque ele é um cara muito louco. Outro conto que eu achei excelente foi O Anão Dançarino. É um conto muito interessante porque ele parece que fala sobre um yokai, que seria esse anão dançante. E é interessante a forma como o protagonista liga uma coisa que deve ser fantástica, como construção de animais. Afinal, o nosso protagonista trabalha numa loja barra fábrica que constrói animais. Ele trabalha no departamento dos elefantes. Daí ele conta sobre como no passado existia a lenda de um anão dançante. E quando ele quer conquistar uma mulher, porque ele tá apaixonado na fábrica, esse anão dançante aparece pra ele e oferece tomar o corpo dele por uma noite pra dançar e conquistar a mulher. E é uma história meio bizarra de se ler, mas é uma história muito interessante que me fez pensar que talvez o anão fosse um yokai. E o legal da história é que no final ela dá uma escalada, tipo, você tá lendo uma história, tipo, ela é meio bizarrinha, tem uns elementos esquisitos, tem umas criaturas mágicas, daí você lê e pensa, ok, estranho. Só que chega uma hora que acontece um negócio que você fica, rapaz, o que tá acontecendo? E a partir disso, a cada parágrafo, parece que o Murakami coloca mais uma camada de loucura e daí que você termina de ler o conto assim, rapaz, que montanha-russa foi essa? Esse livro tem muitos contos, e tem outros contos que eu gostei muito, mas eu não vou falar de todos eles. Mas assim, eu espero que vocês leiam O Elefante Desaparece, porque é um livro muito legal. Como eu disse, tem alguns contos para os quais eu não liguei muito, mas eu acho que é normal quando você está lendo uma coletânea, afinal de contas. A maior parte dos contos foi muito bom, e teve contos realmente fantásticos, como o do Anão Dançante, O Caso de Família, ou de fato o primeiro conto do livro. E uma coisa interessante é que assim, no último conto que se chama O Elefante Desaparece, eu não quero dar spoiler dele, mas o homem que trabalha no zoológico com o elefante do conto se chama Noboru Watanabe também. Só que é estranho porque esse homem não pode ser o mesmo homem que é o pretendente da irmã do protagonista do conto Caso de Família, e obviamente também não pode ser a mesma pessoa do gato do primeiro conto. E, sei lá, eu fiquei imaginando por que o Murakami usou esse nome, Noboru Watanabe, 3 vezes na mesma coletânea de contos. Será que eu já vi esse nome em algum outro livro dele e eu não percebi?
A partir de agora eu estarei ligada nisso. Enfim, gente, essa foi a 14ª resenha do Desafio Murakami. Eu não sei ainda se eu vou ler a Crônica do Pássaro de Corda ou um Q48 antes, mas vai ser um desses livros, obviamente. Serão as próximas resenhas do Desafio Murakami. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar e acompanhem as próximas resenhas. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.